Olá pessoal, aqui é a Vivi Húngaro e o tema do vídeo de hoje é como começar no mundo das milhas entendendo o tripé fundamental: destino, acúmulo e emissão. Se você acha que milhas é complicado, que precisa gastar muito no cartão ou que isso não é para você, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar que o problema nunca foi milhas, foi falta de estratégia. E o mais importante, você vai entender o caminho certo para começar, sem perder dinheiro, sem desperdiçar pontos e sem ficar travado. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já aproveita para curtir, compartilhar com quem também precisa entender isso e se inscreva no canal, porque aqui eu te ensino a viajar todos os anos com a sua família com milhas. Vamos lá então, como começar no mundo das milhas. E você vai precisar entender o tripé, que é fundamental. Eu bato sempre nessa tecla: destino, acúmulo e emissão. Eu quero conversar sobre esses três pilares do mundo das milhas. Bom, o sucesso de um projeto de viagem com milhas, gente, é um projeto financeiro. Ele é um projeto financeiro, porque se você pensar, quando a gente fala, por exemplo, primeiro, de viajar com milhas, a gente está falando numa moeda de troca. Então você vai executar uma troca comercial ao invés de dinheiro, milhas. Não é verdade? Então, é um projeto financeiro que a gente está executando. Nós temos que garantir uma poupança, que eu chamo que é a nossa poupança de milhas. E nós temos que fazer com que essa poupança de milhas se transforme realmente nos serviços que nós precisamos de viagens que esteja dentro desse orçamento. Então, é um projeto financeiro que a gente vai executar. E eu defino esse projeto sobre três pilares. Um é o destino, que é a sua meta de viagem. 2 é o acúmulo propriamente dito, que é a sua reserva financeira em milhas. E 3, a estratégia de emissão bem executada, com bons valores para colocar todo mundo dentro do avião. Precisa ter isso também. Então, olha só, quando a gente fala do pilar 1, que é o pilar destino, esse, gente, é a base de tudo. As pessoas acham que um projeto de viagem com milhas, seja individual, seja em família, que aqui no canal a gente é mais família mesmo, que a gente faz projeto, estou me especializando cada vez mais em viagens internacionais de famílias com milhas. É isso que eu estou me especializando, porque essas são as minhas viagens. No meu caso, são de 3 pessoas. Então, as pessoas elas pensam que esse processo começa com acúmulo. Elas acham, eu vou começar a gastar no cartão de crédito, vou começar a acumular e aí vai dar certo. Aí vai cair uma passagem aérea no colo da pessoa. E não funciona assim. Não é assim. Para você percorrer esse caminho, você precisa, antes de tudo, saber para onde você está indo. Literalmente, aqui é literalmente, né? Então a gente fala, tem que ter um alvo. Tem que ter uma meta. Aqui, nesse projeto de milhas, é o destino. Então, o destino é a base de tudo. É a partir do destino que se abrem as suas possibilidades. Porque a partir do seu destino, você vai saber quem que opera a sua rota. Então, isso vai me levar para o programa de fidelidade que eu vou participar. Porque eu tenho que acumular no lugar certo. Isso vai me levar a saber quantas milhas estimadas eu preciso para percorrer aquele caminho? Porque tem uma média de valor, gente. Os destinos têm os seus preços. Esses preços não ficam variando tanto. Está sempre dentro de uma margem. Então veja aqui, eu não posso sair por aí acumulando milhas sem saber para onde eu vou acumular. Eu preciso saber onde eu vou acumular. E para saber onde eu vou acumular, porque é uma estratégia, é um alvo, eu tenho que partir da base, e a base é o destino. Então você precisa, primeiro, definir com a sua família qual é o sonho da sua família.
Qual é o destino dos sonhos? Não importa qual o destino. No meu caso, meu filho falou, eu quero conhecer a Grécia. Mãe, eu quero conhecer Atenas, fazer os 13 caminhos de Hércules. Tá? Eu não cheguei a conseguir fazer os 13 caminhos porque eu achei muito complexo, mas fizemos a viagem até a Grécia. Foi um pedido dele. Então você precisa ver com a sua família qual que é esse destino. E aí a partir desse destino, te direcionar para onde? Para o programa de fidelidade que vai operar, para a companhia aérea que vai operar o destino. Essa companhia aérea é parceira de qual companhia brasileira? E qual companhia brasileira vai me levar ao programa de fidelidade que eu vou acumular? Tá tudo interligado. Então os pontos chaves, eu coloquei ali, traço uma meta de viagem clara e realista, mas isso é uma questão tão subjetiva, tá? É você ter um destino, tá? Porque tudo é realista. Para mim, na minha opinião, tá? Eu sou muito positiva. Qualquer ponto do globo, para mim, é realista. É possível da gente chegar com milhas. É assim. Se você puder, você tem que saber, não é a data da sua viagem, mas você precisa saber, por exemplo, se você tem limitação temporal, são os meses que você tem margem para fazer essas viagens, porque na verdade você vai precisar ter o seu tempo. A gente já vai falar no portão 2 do acúmulo e da emissão. Você tem que ter um prazo para acumular e um prazo para emitir. Lembrando que para eu garantir boas emissões, eu preciso de pelo menos 11 meses de antecedência. Então eu tenho 11 meses para fazer boas emissões. Então eu tenho mais um ano para trás para fazer um bom acúmulo. Se eu for garantir que a minha viagem é só com milhas, porque eu vou ter que ter um ano de acúmulo e aí o ano da minha emissão, tá? Não sei se deu para vocês entenderem aí, mas tem uma janela de acúmulo e uma janela de emissão. Você, definindo o destino, você vai conseguir saber quem opera. E a partir de quem opera, se não for brasileira, vai ser parceiro de alguma brasileira. Então, qual programa que eu vou ir? Aquele que é da parceira dessa que eu vou voar. Entendeu? É assim. Ou seja, você já sai praticamente com uma estratégia, só de definir o seu destino. E já sai com o seu programa de fidelidade para acumular. Tá? Aí, a ponto-chave, claro, é escolher o programa de fidelidade adequado. Com essa lógica que eu estou trazendo para vocês. Entende? Aí você vai chegar no programa. Você chega na companhia, chega na parceria, chega na nossa. A nossa porta de entrada é a Azul, Latam e Smile, são as 3 brasileiras, essa é a nossa porta de entrada. Tem muitos brasileiros que acumulam na Advantage da American Airlines, agora nós vamos ter um cartão co-branded da United aqui no Brasil, via Santander, né? Santander, então você vai conseguir acumular pontos do programa de fidelidade da United, enfim. Tem o programa Avios, que a nossa porta de entrada é pela Ibéria. Claro que tem programas internacionais, tem brasileiros que têm acesso a programas internacionais, mas a nossa base são as brasileiras, tá? E aí você vai fazer todo esse trabalho e vai estimar, obviamente, quantas milhas você precisa para chegar no seu destino. Você tem que estimar, gente, você tem que entrar aí no programa de fidelidade e começar a testar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Você tem que estimar, não tem outro jeito, entendeu? Isso é um pilar. Você viu tudo o que você consegue fazer só decidir no destino? Aí você entra no pilar 2. Aí, eu falo, então tá, mas eu tenho que pagar, não tem que pagar isso? Eu pago com milhas. É uma reserva financeira. Eu falo que é uma poupança que não se compara em nada em termos de rendimento com qualquer outro investimento que você faça em dinheiro na moeda, né? Quando você chega no acúmulo, você precisa entender 2 coisas. Primeira crença já tem que quebrar. Você não precisa de cartão de crédito, meu bem. Quando você chega nesse pilar, no acúmulo, a primeira coisa que você tem que quebrar é a crença de que você precisa de cartão de crédito. Não, você não precisa de cartão de crédito, tá? Acumular. Mas ele é uma ferramenta poderosa. 2 motivos. Cartão de crédito tem pontos que eles acumulam. Seu gasto cartão gera acúmulo de pontos. Então, é uma poupança de pontos que você está perdendo se você não tiver cartão de crédito. Então, eu vou falar que é de 10 a 15% de pontos que você está perdendo. E 2, o cartão de crédito tem benefícios de viagens. Hoje, você tem cartões até que zeram seu IOF, seu split, que é a sua taxa para você comprar dólar, por exemplo, comprar euro. Não é só sala VIP, seguro viagem, mas você tem sala VIP, seguro viagem,
que eu sei que tem pessoas que falam muito mal, inclusive do seguro viagem. Você tem esses serviços de isenção de OF e SPRID. Tudo isso são coisas que fazem muita diferença no resultado financeiro final da viagem. Entende? Então veja, você pode até não ter, você não precisa ter, mas eu sempre oriento. Por isso que eu falo assim, se você não tem, considera ter. Agora, se você tem, o que você vai fazer? Você vai levantar qual que é o acúmulo que ele faz por dólar, porque ele vai ter uma quantidade de acúmulo por dólar gasto. A conversão do acúmulo é sempre na base do dólar, tá? Você vai ter que saber, então, quanto que mensalmente você acumula naquele cartão, quanto que anualmente você acumula naquele cartão. Aí você já vai saber o seu acúmulo anual no cartão. No cartão. E aí você vai calcular, claro, porque você já veio com essa informação do Pilar 1, toda a sua meta de acúmulo. Aí você vai saber, será que nessa janela de acúmulo eu vou ter que comprar milhas? Se eu tiver que comprar, poxa, eu tenho que comprar em época de promoção. Aí que o calendário do milheiro é importante, porque ele tem as principais datas de promoção e ali você vai ter bons momentos para você comprar pontos com preços bons. Entendeu? E aqui o acúmulo propriamente dito, que já vai para o próximo slide, que eu vou falar um pouquinho do acúmulo propriamente dito, tá? Que é, na verdade, o que é mais robusto. Mas só para desmistificar o cartão de crédito, eu trouxe ele como um ponto inicial do acúmulo para considerar isso para vocês. Precisa ter? Não, não precisa. Eu indico? Indico. Indico por esses benefícios que eu falo. E o ponto-chave aqui, tá muito focado, eu achei o slide no cartão de crédito, mas é você principalmente calcular a sua meta de acúmulo. Aqui é o ponto-chave. Como você já tem a sua estimativa, você fala, eu preciso acumular tanto. Todo mês eu tenho que ter um acúmulo tal. Porque aí eu sei que nesse período vai dar bom. Ou eu falo, porque eu sei que nesse período vai faltar 20 mil pontos, por exemplo, 20 mil milhas. Então eu vou comprar em outubro, na Black, não, em novembro, né? Em novembro que é Black, por exemplo. Entende? Eu vou comprar em tal mês porque eu sei que é aniversário da Smiles. E eu vou viajar com a Smiles. Estou dando só um exemplo para você entender, mas o ponto-chave aqui é você realmente, nesse acúmulo, você saber o que você precisa acumular, a sua meta. E aqui, eu vou até consertar esse slide, é você, embora são pontos importantes que eu já vou comentar, é você direcionar parte do seu consumo para compras pontuadas. Porque o que te torna robusto são as compras pontuadas, tá? São as compras pontuadas em supermercados, farmácias, postos de combustível, promoções e bônus especiais, as campanhas de compra e pontue. O que acontece? Praticamente todas as lojas que nós conhecemos, elas existem dentro dos clubes, dos programas de fidelidade. Então você, por exemplo, pode entrar no Clube Livelo e fazer compras na Magalu, na Casas Bahia, Ponto Frio, Extra, Mercado Carrefour, Sans, Insider, Boticário, Quem Disse Berenice, Natura, Bobô, John John, Lelis Blanc, tá tudo lá dentro. Tá tudo lá dentro. Entendeu? Tanto no Livelo, quanto na Esfera, quanto em todos os shoppings das companhias aéreas. A gente já vai falar do fluxo para você entender. Tá? E aí você precisa concentrar parte do seu consumo que você tem da sua família, da sua casa, em compras pontuadas. Não tem outra coisa. Eu só vou voltar agora. Tem mais um ponto sim, que são as transferências bonificadas. Eu já vou falar delas no fluxo agora. Vai entrar dentro do fluxo, tá? Mas o acúmulo é assim, pensa acúmulo, pensa no cartão de crédito, considera essas opiniões que eu falei e entenda que acúmulo é compra pontuada, é compra e pontue. Se eu comprar esse liquidificador, eu vou acumular 5 pontos a cada real que eu gastar. Se eu comprar a ração dos meus cachorros, eu vou acumular 2 pontos a cada real que eu gastar. Se eu comprar o chinelo, eu vou acumular 12 pontos a cada real que eu gastar. E assim sucessivamente. É aqui o segredo, tá? Somado à transferência bonificada. Por isso que eu vou passar para o próximo slide aqui. O que acontece? Acumulei, eu preciso garantir o quê?
uma estratégia chamada transferência bonificada. Só que para você garantir a estratégia de transferência bonificada, você tem que entender o fluxo dos pontos e milhas. Você tem que entender isso que eu vou te explicar agora. Presta atenção. Quando você tem um ponto dentro da companhia aérea, são 3 companhias aéreas só, brasileiras só 3, tá? Latam, Azul e Smiles, tá? Se tem qualquer coisa lá dentro, tá dentro da Latam, tá dentro da Azul, são milhas. São milhas. Por mais que uma ou outra possa chamar de... A Latam pode chamar aquilo lá de ponto. Tantofas, não importa se ela chama de ponto ou não. Aquilo para nós são milhas. Por quê? Porque ele já tem uma natureza de utilização. Ele já está pronto para ser utilizado. Agora, tudo aquilo que está no meu cartão de crédito, eu vou passando cartão de crédito no meu consumo, parte do meu orçamento para gerar, tenho pontos. Tudo aquilo que eu gero, entro no Clube Livelo, compro, são pontos. Tudo que está fora das companhias aéreas, nós chamamos de pontos. Na verdade, existe essa diferença real entre o conceito de uma coisa e outra? Na verdade, não tem diferença. Mas para nós é importante a natureza de cada um. Porque aquilo que está no cartão de crédito, aquilo que está no programa de fidelidade dos bancos, como Livelo e Esfera, sobre esses que nós chamamos de pontos, nós conseguimos pegar e fazer transferência bonificada para as companhias aéreas. Agora, tudo aquilo que está na companhia aérea, gente, chegou lá ou foi gerado dentro da companhia aérea Azul, Latam, Smiles, que eu chamo no canal de milhas, acabou. Ele não tem mais, não tem estratégia que incida sobre ele. Não tem como você pegar as suas milhas da Smiles e fazer transferência bonificada. Não tem como você pegar e ter transferência bonificada. Não tem transferência bonificada sobre elas. Entende? Essa que é a questão. Por isso que a gente fala assim, ó, quando você for destinar o seu orçamento para compras pontuadas, destina para você gerar pontos. Entende? Então assim, entre você comprar o liquidificador na Livelo e comprar o liquidificador direto no shopping da Smiles, se for a mesma quantidade de pontos por real, tá? Você faz na Livelo. Por quê? Porque lá ainda é ponto, ali ainda não está na companhia aérea. Então, tudo que não está na companhia aérea, quando abre campanha de transferência bonificada, são esses que nós chamamos de pontos, que pode adotar a estratégia e transferir de maneira bonificada. Porque quando transfere para onde? Transfere para a companhia aérea. É a Latam que fala, campanha de transferência bonificada, manda seus pontos aqui para a Latam, eu te dou bônus de 30%. É a Azul que fala isso. Campanha de transferência bonificada, manda seus pontos para mim aqui na Azul, para virar milhas, que eu dou bônus de 100%, de 120%. A Smiles a mesma coisa. Então, a transferência de pontos para milhas é o que nós chamamos de transferência bonificada. É só quando você tem pontos para transferir para milhas, para as companhias aéreas, que é a estratégia de transferência bonificada. Agora, chegou na companhia aérea, engessou. Aí você já tem que dar a destinação final para aquela milha. Vai reservar voo? Vai reservar hospedagem? Vai alugar um carro? Vai pagar um passeio? Entendeu? Vai comprar um show? Tem um monte de serviço dentro dos programas de fidelidade. Tem serviço a rodo, gente. Serviço que até a gente nem sabe que tem lá, mas que dá para você pagar com milhas. Entendeu? Só que a gente só vai fazer isso, então, acumular mais pontos para garantir transferência bonificada e só vai transferir quando tiver o quê? O programa, o destino definido, porque aí com o destino eu sei qual que é o programa que eu vou ter que levar os meus pontos. Entendeu? Esse que é o tchan, tá bom? Bom, aí o planejamento, então o planejamento você tem que estimar, tá? Não tem como você fugir disso. Não adianta você querer, quero voar com milhas, mas assim, não tenho nem ideia. Não sei para onde eu vou, não sei quantas milhas eu preciso, eu não sei se eu vou de econômica, se eu vou de executiva, sabe? Muitas pessoas vêm falar, eu gostaria de executiva, né? Essa ideia de executiva, mas como assim? Você tem que acumular. Uma coisa é um assento que você vai pagar 69 mil milhas em econômica, o outro é você pagar 450 mil milhas. É diferente. Quase 500 mil milhas uma executiva. Você tem que ter prazo, você tem que ter meta, você tem que saber esses meses para você calcular o quê?
Ah, eu vou precisar de um prazo. Não vou. E tem um detalhe, tá? Que os pontos no cartão não vencem tão rápido quanto as milhas. Então, quando chegou milhas no seu programa lá de fidelidade, você tem que saber quanto tempo que aquelas milhas vão durar, para você executar a sua estratégia e não perder. Tá? Você tem que fazer isso também. Não adianta você ir mandando suas milhas e você não controlando isso. E se precisar assinar o clube básico para manter as milhas sem expirar, você tem que fazer isso também. Tem que ver essas informações do seu clube, tá? Então, você precisa definir prazos e metas simples. Vai ter que ter um prazo para acumular. Se você quer viajar com milhas, como que você quer fazer? Não dá, por exemplo, eu quero viajar com milhas, então eu vou comprar, então não estou preocupada em acumular. Tranquilo, você vai comprar. Mas você vai comprar, por exemplo, hoje não tem nenhuma promoção. Não tem promoção. Se você for comprar um milheiro, vai sair R$70. Você vai comprar hoje. Entendeu? Porque até para você comprar os pontos ou as milhas, você vai precisar estar dentro de uma promoção de compra de pontos e milhas. Para você pagar um milheiro, baixinho, valor baixinho. Bom? E você vai ter que planejar as suas compras pontuadas estratégicas. Você tem que comprar e pontuar. E entenda isso. Você vai ter que entrar no universo de compras da internet, por mais que você não goste, por mais que você ache péssimo. Eu gosto de ir no supermercado. Não posso fazer nada se você gosta de supermercado. Você vai comprar pela Livelo dentro do Carrefour. É assim. Tá? Isso a gente falou só do segundo tripé, que é do acúmulo. Então, você viu que o acúmulo a gente falou de cartão de crédito, a gente falou do acúmulo propriamente dito e a gente falou da transferência bonificada. Tá? Só resumindo aqui, para a gente passar para o terceiro pilar, que é a emissão. Bom, a emissão, ela não se dá lá na frente, tá? Ela tem que ser programada antes. Você tem que estudar, se você já viu o seu destino, já sabe quem opera, sabe com quem que ela é parceira, você já vai ter que estudar a estratégia da sua emissão. Então, você vem aqui no canal e vai estudar todas as estratégias de emissão dessa sua estratégia. Você não precisa saber emissão com todas as companhias do planeta, todas as brasileiras, todas as estratégias award, todas do internacional. Você não precisa disso. Mas você precisa estudar a sua estratégia de emissão. Porque você tem uma janela de emissão. Você vai ter que ter um período que você vai acumular e você tem que ter um período que você vai emitir. Exemplo, a Ibéria tem o melhor acesso com Avios para a Europa hoje, em executiva. Sem sombra de dúvidas. Só que o calendário abre com 360 dias à frente. Então, você tem que hoje estar emitindo praticamente daqui um ano. Porque quando ela abre, igual amanhã vai abrir e entrarão 2 executivas e 9 econômicas para você emitir milhas com Avios dentro da Ibéria. Aí todo mundo que está emitindo, está pegando essas passagens. Econômica até sobra, mas executiva é difícil. Executiva é difícil. Então, você percebe que você tem que... Eu, por exemplo, eu até fiz um vídeo que eu falei o ano errado, e agora nesse vídeo eu vou tentar acertar. Em setembro de 2024, eu estava fazendo um safari na África do Sul. Em setembro. Em 2024, em setembro. Significa que, presta atenção, em outubro de 2023, eu estava aqui, aqui no meu escritório, onde eu faço tudo. Eu gravo as aulas, eu gravo o curso, passo a passo das milhas, é tudo aqui. É o meu estúdio e meu escritório. Eu estava aqui nesse computador, nessa mesa, nessa mesma cadeira, em outubro de 2023, 11 meses de antecedência, reservando os meus voos em executiva para a África do Sul, Joanesburgo. Entendeu? Como que é? Ou seja, em outubro de 2023, ou eu tinha que estar com as milhas para voar daqui a um ano, em setembro de 2024, ou eu tinha que ter a possibilidade de reservar antecipado, pagando uma taxa, claro, mas reservar para segurar aqueles assentos executiva para mim e ir acumulando e quitando 60 dias antes do meu voo, que foi o que eu fiz com Viagem Fácil da Smiles. Todo mundo que me acompanha sabe.
Entende? Você vai voar lá na frente, mas esse tripé aqui, você já tem que correr atrás da sua emissão, por quê? Porque você tem que respeitar a sua janela de emissão, para conseguir pegar bons voos, principalmente em executiva, tá? Para quem quer voar em executiva, se não entender janela de acúmulo e janela de emissão, esquece, você vai pagar o olho da cara. O meu voo custaria 39 mil reais, tá? Eu paguei 600 e pouquinhas mil milhas da Smiles, para 3 executivas, né? Tá? Então, a estratégia é óbvio, é isso que eu te falei, janela de emissão, você tem que saber. E saber se tem reserva antecipada, não tem outro caminho. Então, eu vou recapitular para vocês. Não adianta você querer entrar, quero viajar com milhas. Quer, mas quer ir para onde? Se você não tiver onde, você nem começa. Esquece esse papo de que você vai começar acumulando milhas. Esquece. Porque isso é a pior besteira que as pessoas fazem no mundo das milhas. Aí elas têm que voar com a Azul e as milhas dela estão na Smiles, ou estão na Latam, ou vice-versa. Ou tem que dar uma sorte, ou tem que contar só com a sorte mesmo. Ou fazer rotas bizarras, porque aí não conectou o que tem de acúmulo com destino, entendeu? Vira um negócio sem pé nem cabeça, tá, gente? Sem pé nem cabeça. Depois, faça a sua poupança de milhas. Faça a sua poupança de milhas. Dê preferência, parte do seu orçamento para compras pontuadas, para pontos, para garantir as campanhas de transferência bonificada para as companhias aéreas que vão ser da sua estratégia. Considera cartão de crédito, é a minha sugestão, mas isso vai do gosto de cada um, gente. Tem gente, quando eu comecei, eu conto a minha história, eu nem relava em cartão de crédito. Meu companheiro, meu marido tinha um monte. Minha história começou assim, com medo, tá? Num momento muito difícil da minha vida, eu já contei isso. Mas em outra ocasião eu conto de novo. O pavor que eu tinha daqueles cartões de crédito, eu nem relava. Porque eu falava, gente, é relar e endividar. Eu achava isso, entendeu? E emissão. Estudar a sua emissão. Não se perda, não se perca estudando trocentas coisas. Porque aí na hora que você for a campo para emitir, você não vai, vai entender nada. Aquilo vai dar nó na tua cabeça. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Tá bom? E o resultado é a sua viagem garantida. É isso, gente. Eu garanto. Temos mais slides? Dicas finais? Comece definindo seu destino. Use o Fly Connections e aprenda aqui no canal, tem aula para você usar o básico. Gente, não precisa mais do que o básico do Fly Connection, não precisa, tá bom? Acompanhe seus pontos, monitore, principalmente se está na companhia aérea, se vai vencer, se não vai vencer, tá bom? Aproveite as promoções de compras, planeje com antecedência, e comece sua jornada com milhas agora. Agora você entende por que tanta gente acumula milhas e mesmo assim não viaja? Sem destino definido, você não tem direção. Sem estratégia de acúmulo, você não chega lá. E sem saber emitir, você paga caro, mesmo tendo milhas. É por isso que eu sempre falo, milhas não é sobre pontos, é sobre método e estratégia. Se você quer aprender a aplicar isso na prática e realmente colocar a sua família dentro de um avião usando milhas, segue o canal e não esquece, curte esse vídeo, compartilha com alguém que ainda acha que milhas é complicado e se inscreve no canal. Eu sou a Vivi Húngaro e te vejo no próximo vídeo. Beijos! Tchau!